Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Você já sabe, aqui a gente fala sobre ciência, tecnologia e inovação, atores que fazem a ciência e a tecnologia, projetos, universidades, centros de pesquisa, tudo aquilo que envolve ciência, tecnologia e transformação da sociedade a partir do conhecimento. Hoje eu vou entrevistar o professor Lamonier Hertal Vilela. O professor, a gente vai conversar sobre inovação social, mas já antecipando aí a formação do professor Lamonier, ele é pós-doutor em administração pública pela EPAP, da FGV, doutor em economia aplicada pela Universidade de Paris III, Sorbonne, mestre em planejamento estratégico pela COP, UFRJ, DEA pela Universidade de Grenoble II, professor associado do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor permanente do Programa de Pós-Graduação Binacional em Ciência, Tecnologia, Inovação e Agropecuária, o PPGCTIA, ambos pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Enfim, né, tem aqui uma lista enorme do professor Lamonier. Assim, é um prazer enorme tê-lo aqui com a gente para falar sobre inovação social, professor. E, recentemente, nós tivemos o ENAPEG, que foi o Encontro Nacional de Gestores em Inovação Social. Então, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Vamos falar um pouco sobre esse conceito, tá? Pelo menos aqui em Maricá, a gente exercita muito, né, que é a inovação social, e a gente vê outras cidades também caminhando, saindo um pouco daquele processo de inovação tecnológica muito restrito e abrindo um pouco mais a dinâmica da inovação para uma inovação que seja absorvida pela sociedade. Então, vamos começar pela pergunta primeiro. O que é a inovação social, professor Lamonier? Márcio, agradecendo o convite, né? Muito bom estar aqui com vocês. E sempre na ciência, né? A gente está sempre buscando evoluir, né? Ela não é estática, né? Então, é um mundo dinâmico. E a gente elaborou esse encontro, né? Que é o Encontro de Pesquisadores em Gestão Social, onde o foco da inovação ele foi muito trabalhado porque hoje a gente sempre vai comentar essa questão das inovações, né? Porque a inovação está no cerne desse movimento, dessa dinâmica, e essa inovação social, ela se refere a tudo aquilo que você traz de novo para a sociedade, mas agora com foco aí social no sentido do processo inclusivo, né? Então, ela também é denominado de tecnologias inclusivas. Tecnologias inclusivas na inovação social vai se referir a esses processos aonde que a gente tem a questão, os cuidados, né, sempre baseados em determinados conceitos, né, elementares da sustentabilidade, inclusive se referindo ao nosso querido professor Sachs, que nos deixou ontem. Professor Inácio Sachs foi meu professor na École, lá na França, uma pessoa que trabalhava com essa questão do ecodesenvolvimento desde os anos 70, e hoje essa dinâmica ela está muito mais espraiada, né? Então, aí o foco das tecnologias sociais, das inovações, é sempre você buscar esse cuidado com o meio ambiente, né? A questão ambientalmente correto, socialmente includente e economicamente viável, ou seja, um tripé, né? Esse tripé, porque de nada adianta você pensar um processo inovativo, mas que ele não é viável economicamente. Viável economicamente que eu estou falando é uma viabilidade onde que você possa permitir a durabilidade da atividade, né? Não é a gente pensar em lucros gigantescos, mas que a pessoa vai conseguir a reprodução da sua ação, né? Então, por exemplo, uma tecnologia social, a agroecologia, lembrando aqui, ela vai ter os cuidados ambientais, né?
ela é inclusiva porque você vai trabalhar com técnicas, inclusive técnicas bem avançadas, ou seja, onde a ciência está ali fortemente inserida para cuidar da produção, mas ela tem que ter uma viabilidade econômica, porque custa caro, né? Você está se dedicando à sua vida àquela produção. Então, a gente falando nessas tecnologias, a gente está sempre cuidando aí desse tripé, dessa sustentabilidade hoje tão conhecido, mas que eu reforço aqui exatamente na memória do nosso professor que iniciou esse trabalho, né, tão grande. E o ENAPEGS, você me perguntou, esse encontro nacional, hoje ele nem é nacional, hoje ele é internacional, Uhum. apesar do nome se manter como nacional. Nós tivemos muitas parcerias da rede de pesquisadores latino-americanos em gestão social, então você tem quase todos os países da América Latina, e da Europa, dos Estados Unidos também, do Canadá. A gente teve pesquisadores focando isso, né? Por exemplo, da França, nós tivemos um professor que cuida da questão da economia solidária. A economia solidária, ela também trabalha com essas tecnologias inovativas, né? Ao passo que você vai sempre trabalhar na ideia de um coletivo que faz, né? Um coletivo que é capaz de transformar determinadas realidades locais. Uhum. E no nosso caso, Márcio, depois do evento ENAPEGS, que foi um evento online, pela sua dimensão, né, a gente teve mais de 1.000 e tantos participantes e esses pesquisadores do mundo inteiro. É, a gente recebeu um apoio da FAPESP, que foi fundamental para a elaboração do evento, o apoio da universidade, como sempre, a universidade está sempre nos apoiando, mas o custo seria gigantesco se não fosse essa inovação social, a tecnologia aí da informação, ela pode ser considerada também uma tecnologia social, a passo que ela permite esse trabalho a um custo menor, né? Ambientalmente correto, você não precisa se transportar. Então, a ideia é trazer os conceitos para as aplicações, né? E no nosso caso, né, a gente cuidou muito de uma nova legislação na universidade, que é a curricularização da extensão universitária. Uhum. Antes, quer dizer, no meu caso, eu pratico a extensão desde sempre, há muitos anos, eu já nem sei te dizer. Mas hoje ela é obrigada nos currículos, né? Isso é uma coisa muito importante, porque é você levar esse conhecimento da universidade aplicado, e aí na prática você vai conhecer as pessoas que estão fazendo as ações, né? Então aí existe uma troca, porque nós podemos ter o método, nós podemos ter a ciência, mas quem tem a prática, né, é quem está no campo. Claro. Então aí você elabora esse exercício maravilhoso, que é essa troca de saberes, né? E a gente tenta, aí no diálogo, que é uma outra premissa da gestão social, a gente vai trabalhar dialogando, trocando, né, conversando, trazendo informações, reunindo informações de outro lado, para que você possa, então, elaborar digamos assim, essas ações de tecnologias sociais. E aí eu teria alguns exemplos, se você desejar. Claro, professor Lamonier, uma pergunta que eu ia fazer antes de começar nos exemplos, e até falar sobre os resultados do ENAPEG, há um desgaste de se focar apenas em inovação na tecnologia? Esse olhar para a inovação social vem também, né? Porque não é novo isso, vem lá, né? Como até né, foi comentado, tem professores que estão estudando isso há muito tempo. Mas há um desgaste hoje dessa inovação só focada em tecnologia, e para esse olhar mais socialmente
igual, assim, ou que absorva uma inovação pela sociedade, não pela tecnologia? Márcio, é porque a gente relaciona muito a ideia de tecnologias a tecnologias de ponta, né? Mas o tecno é fazer, logia é saber fazer, né? Uhum, Eu sempre falo para os meus alunos que o saber fazer é uma tecnologia, né? Então, assim, de uma maneira bem brincada, mas, por exemplo, se você me pede para acender um fogão a lenha é uma tecnologia, um saber fazer. E, de repente, eu não vou saber trabalhar com essa técnica, né? E então o desgaste aí seria assim de sempre imaginar que a tecnologia está envolvendo tecnologias caras. Mas nós podemos reverter isso em tecnologias socialmente inclusivas, tecnologias que sejam acessíveis. É lógico que eu coloquei o exemplo aqui dessas plataformas digitais, elas um apoio imenso, né? E ela pode ser utilizada né? Em todas essas inovações. Quer dizer, você agrega, mas eu não vejo o desgaste que você fala. É como se nós estivéssemos pensando só no sentido daquela grande empresa que tem muito capital, né? E ela pode adquirir essas tecnologias para fazer diferença no seu processo competitivo, que é sempre aquela ideia de criar momentos monopolísticos, né? uhum, Então, e às vezes essas tecnologias elas não são tecnologias inclusivas na ótica da geração de emprego e renda. Hoje, nos supermercados da Zona Sul do Rio, você já tem aquele sistema que você mesmo passa os seus produtos e você embala e você paga no débito, no Pix, enfim, uhum, de outra forma, e você não tem um contato ali com um trabalhador. Né? Você faz o papel do trabalhador. Né? Os nossos aplicativos do banco facilitam imensamente a nossa vida. Né? Ninguém vai discutir isso, mas, de certa forma, você não tem mais aquele funcionário do banco. E uhum, você se tornou um funcionário do seu banco, né? Então, eu acho que é como conciliar essas questões com outras técnicas, né? Que uhum. seriam, então, essas técnicas onde a gente vai trabalhar questões que irão englobar o social, né? E eu acho que esse é o ponto, de imaginar que a tecnologia, só, ou digamos assim, seria um espaço para poucos. O nosso dia a dia é cheio de tecnologias, né? De saber fazer. Né? Lá lá no Enapegas, assim, está chegando aí mais ou menos no final do programa, temos em alguns minutos, mas qual foi o resultado final do Enapegas? Como é que a gente pode fazer um balanço desse 12º Enapegas? Então, Márcio, essa questão, essa temática que nós estamos falando aqui foi muito discutida, né? E eu acho que ela é um pouco um foco, né? Um ponto central é essa questão da inclusão. E aí, analisando o papel da interdisciplinaridade, que é outro ponto, porque para você trabalhar essas tecnologias sociais, você precisa de muitos saberes, de muitas ciências diferentes, né? Então, no meu caso, você citou, eu sou economista, eu trabalho com territórios, com participação, e aí isso não é o suficiente, né? Nós temos que agregar outros saberes, tanto que meu grupo de pesquisa ele vai englobar mesmo já vários alunos de outras formações. A questão da interdisciplinaridade apareceu como um ponto importantíssimo de ser trabalhado, né? A questão de levar a universidade para fora dos seus muros, né? E Importantíssimo. apoiar essas inovações sociais é outro ponto aí fortíssimo, né? A temática da internacionalização, a possibilidade de trocas, né, com os outros países, essa abertura também é um outro ponto aí que foi muito forte, e em cada eixo, né, foram
14 eixos temáticos, cada um com focos diferentes. Você teve várias questões aí fundamentais e sobre como pensar diferente, como trazer esses resultados para a sociedade, né? E agora nós estamos num pós-ENAPEX, nós já fizemos ele na prática, fomos em todo o território do colegiado BIG, nessas ações específicas, como, por exemplo, turismo de base comunitária, a questão do pagamento por serviços ambientais, a questão das bacias hidrográficas, que a gente analisa, as relações com as outras instituições, no caso, a gente visitou a Fiocruz, a UF na Bacia Escola, na Ilha Grande nós elaboramos um fórum sobre o APL de turismo. Isso são inovações resultantes também desse evento, e agora nós iremos trabalhar na confecção de livros oriundos dessas palestras, esse trabalho, ou seja, a gente pretende construir 4 livros. Termo construir aí é uma inovação também, né? Elaborar, né? 4 livros. Construção, porque ele é uma construção coletiva, né? Então, todos que participaram ali vão estar presentes nesses livros, e revistas e os anais. Então, quer dizer, existe ainda esse trabalho, esse desdobramento, né? A gente imagina que a gente vai ter um tempo aí para poder colocar esses livros prontos, né? Isso é demorado, porque é sempre essa troca, esse afinamento de mostrar qual é a importância hoje da participação social, na transparência, na emancipação, no diálogo, no desenvolvimento dos espaços, né? Não dá para você viver no mundo hoje onde você não sabe, por exemplo, qual é o orçamento da sua cidade, como é que ele está sendo aplicado, aplicado aonde, né? Essa aplicação interessa. Então, esses são temas aí que vão gerando esses desdobramentos. Professor Lamonia, estamos chegando no final do programa, mas como que as pessoas podem procurar mais sobre o ENAPEGS, ou sobre inovação social, transformação social, no seu grupo de pesquisa ou na Federal Rural do Rio de Janeiro? Sim, você pode acessar o nosso site, né, que é o frrj.pepedit, P-E-P-E-D-T, arroba UFRRJ. É fácil isso, né? É fácil você acessar esse site e ali você tem todos esses nossos trabalhos em andamento e vai te direcionar também para o site, para as atividades do Enapegs, onde nós temos gravações, que estão no YouTube, as pessoas podem assistir, são muitas horas. E muitos autores, e assim, por exemplo, eu, como coordenador desse último evento, eu fico lastimando de não poder ter participado de várias atividades, porque eu estava envolvido o tempo todo, mas a cada atividade eu tinha que escolher onde que escolher Não não, tem jeito. definir onde que eu estava. Professor Lamonia, muito obrigado pela sua entrevista. O programa está aberto aí a outras inovações, a outras propostas de debate de inovação social. Estamos à disposição, viu? Muito Muitíssimo obrigado. obrigado pelo convite, né? Agradecendo em nome da universidade, agradeço também pela FAPERJ, agradeço o coletivo do PEPEDIT e o coletivo da Rede de Pesquisadores em Gestão Social e da RELAGS, que é a rede latino-americana, né? Em gestores sociais, que nós trabalhamos nesse trabalho coletivo aí. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, A professor Lamonia. FAPERJ também, não sei se eu agradeci, mas é Falou? fundamental esse Pode falar, o papel é agradecimento. sempre bom agradecer, né? Oh, tá ótimo. Muito obrigado, até a próxima. Forte abraço, tchau. Tchau.